mas vou explicar o bônus, não se preocupe. Vamos lá. Qual que é a ideia do bônus? Então, vou até ficar de pé. As classes que a gente fez até agora, elas eram muito bem definidas, certo? Então, quando eu defini ali, por exemplo, um funcionário, vamos virar lá para o funcionário. Vamos virar... Saco. Olha lá. Essas minhas classes pessoa e funcionário aqui, elas são extremamente bem definidas, certo? Por quê? Porque eu criei elas, quando eu criei elas, eu falei, olha, o meu funcionário, ele recebe um nome. O meu funcionário, ele recebe um CPF. O meu funcionário recebe um cargo. Então, isso está muito bem definido na estrutura da classe que eu criei. Certo? Só que, por que isso daqui está bem definido? Porque eu fui lá, eu avaliei o que o funcionário precisava e criei estrutura para isso. Porque agora eu sei que todo funcionário que vai entrar daqui para frente vai entrar com essa estrutura. Certo? Ah, dava para alguém lá mandar, por exemplo, cor da cueca. E agora a cor da cueca virou um atributo do funcionário? Não. Porque não era previsto. Certo? Dica. Para fazer essa conversa, o próprio cliente conseguir criar a gente receber isso na classe, tinha dito que ele colocaria informação e o código interpretaria isso e armazenaria isso. Mas ele mesmo declarar, tipo assim, nome, tal coisa, ele não pode interpretar isso, em vez de só interpretar a informação, porque tem que estar prático. Até tem. Mas esse caminho é péssimo. Eu não consigo imaginar como é que diferenciaria, por exemplo, o nome do endereço. Eu não sei como que ele identificaria que o cara está realmente colocando algo que faça sentido. Ou ele vai criar a classe animação 1, 2, 3 e colocar a Batman ali. Pode. A classe é dele. E aí Quem sou eu, mero desenvolvedor, para dizer que ele não pode? Ele sabe o que ele está fazendo. Não sabe. Eu vou saber. Assim, não. Princípio básico do desenvolvimento. O usuário não sabe o que ele está fazendo. Nesse caso, não importa. Nesse caso, não me importa. Exato. Tá. Então, se ele quiser criar a classe abacate, nome Batman, o problema é dele. Tá, então eu não tenho que... Nenhuma regra de negócio vai interferir. Claro que vai. O cara criou a classe abacate... Mas onde é que está a regra de negócio? Tá lá Na no... belíssima cabeça do seu usuário. Ele que sabe o que ele precisa. O que foi? Diga aí. Não, até nesse gancho eu estava pensando já lá na frente, se eu vou inserir essas informações dessa classe com um banco de dados. Ela já tem que vir já, digamos, de uma forma normal ali, numa primeira forma, pelo menos. Cobrar isso que a pessoa que vai criar a classe Você pode. faça. Sim, você pode. Você pode. Seria o mais... Mas do ponto de... Quando a gente cobra isso do usuário, existem sistemas que fazem exatamente esse bônus que eu estou falando para vocês, tá? Isso existe. Não é viagem da minha cabeça. Tá? É um pouco, mas tem sistema que faz isso. Então, o que acontece? Só que é por isso que eu não estou pedindo para vocês em banco de dados. Estou pedindo em arquivo. Por quê? Porque você criar a tabela no banco de dados vindo com informação externa, isso é realmente outro nível. Tá? Dependendo do SGBD, eu não faria ideia de como fazer. Se fosse um post, por exemplo, passa. E só. Então, o que acontece? Eu achava que isso ia ser uma coisa comum. O quê? Fazer essa ligação. Não é. Ligar com o banco de dados numa tabela que já existe é extremamente comum. Não, mas uma nova tabela. Não. Isso é extremamente raro. Incluir nessa nova tabela já. Isso é raro. Isso é raro. Mas existem sistemas, principalmente sistemas ERP. Já ouviram falar do SAP? Então, o SAP é mais ou menos isso. Você tem um consultor do SAP, ele tem uma tela, e aí ele desenha a tela e com base nisso é gerado o banco de dados. Então existem sistemas que fazem exatamente isso. Por isso que eu falei que é um bônus, porque não é tão simples. Tá? Mas ali, voltando na sua pergunta, né, então qual é a ideia? Né?
Então, vocês entenderam esse primeiro passo, certo? Então, coisas bem definidas, não sei o quê, os dados vão entrar já numa estrutura que eu já pré-criei, certo? Só que qual é o fluxo disso? Né? Eu tenho o processo de... Eu tenho o processo de análise. Eu tenho o processo de análise, desenvolvimento, uso. Certo? Legal. Quando a gente pensa no desenvolvimento dessas classes aqui. Porque a análise me dá quais são as entidades e quais são os atributos da entidade. Eu vou no código, boto esses atributos lá dentro, certo? E depois eu uso com esses atributos já criados. Beleza. Quando eu estou pedindo esse bônus é o processo completamente inverso. Então é assim, ó. Eu não sei o que o usuário vai criar, certo? Porque eu não sei o que ele precisa. Então eu estou entregando um sistema em branco para ele criar o que ele precisa, com as entidades que ele precisa. Isso. Então é assim, ó. Imagine que eu tenho lá um sistema que ele faz o quê? Ele existe. Ele existe. E o que ele faz nesse momento? Nada. Aí você tem uma tela lá para o seu João da padaria e falar, vai, desenha o que você quer. Aí ele cria o formulário dele do jeito que ele quer para a padaria dele. Posso fazer a classe em branco? Quando ele pede para criar uma nova, eu mando a classe em branco para ele. Essa classe. Ele vai terminar hoje à tarde. Mas aí tem que ter variável dinâmica, né? Tem que ter tipo, uma variável dinâmica, tipo um string var, alguma coisa. Não. Você não precisa de variável nenhuma, a princípio. Que variável que você vai pôr lá? É dinâmica. Ele entra pelo que entrar pelo usuário. É tipo isso. Não é que ela seja dinâmica. Porque realmente, em algum lugar você tem que guardar. Mas como você joga isso para ela virar atributo da classe? Esse é o problema. Global. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. O seu... Como que era o nome do dono da padaria? É o João esse? Ah, tá. É que às vezes é o Joaquim. Ah, vou confundindo. Então, o seu João vai lá e faz o quê? Ele vai lá, cria o formulário dele do jeito que ele precisa, dá o nome dos campos do jeito que ele precisa, aí ele aperta o botão lá, vai. Aí o teu sistema faz o quê? Olha quais foram os dados que ele colocou no formulário, olha o nome do formulário que ele colocou, e isso vira o quê? Banco de dados, com uma classe própria para isso. Sacaram? A ideia é assim. Ele pode criar tanto uma subclasse como uma classe pai. Você não precisa de herança para resolver esse problema. Só dá para lembrar, uma classe branco para inserir, tipo, get pelos... Igual você está falando com interface. Então, mas é esse que é o problema. Quais são os campos? A dificuldade é essa. Como que eu crio uma classe completamente em branco e agora transformo essa entrada em atributo? Esse é o problema. Então, esse é o princípio. Ferramenta que eu conheço, mas E mais, veja, a tua classe está em branco, certo? Só que quando o código morrer, então eu parei de executar o meu código, eu não posso mais perder essa classe em branco. E agora? Então o maluco foi lá, e foi lá que ele quer a classe dele hortifruti, certo? E aí o que tem no hortifruti? Nome, tipo, quantidade, valor, não sei o quê. Certo? Legal. O cara fechou o programa, foi dormir. Quando ele acordar e abrir o programa de volta, a classe hortifruti dele tem que estar lá. Ela não pode ter ido embora. Você tem que salvar o que foi que o cara colocou. Porque se o objetivo é que você salve, né? Olha lá. Se o objetivo é que um belo dia eu insira, consulte, não sei o quê, significa que eu quero persistência de dados. Então, se agora eu tenho um arquivo hortifruti, todos os dados que ele colocou antes tem que estar lá. E quando o cara consultar, tem que vir. E eu tenho que preencher um objeto com esses dados e devolver esse objeto para a minha view para que ela presente na tela. Entendeu?
Eu estava pensando em fazer os dois ao mesmo tempo. Faz a classe primeiro, depois vai fazer a inserção. Não é junto. Deseja fazer uma classe nova? Sim. Aí o cara cria. Quer o nome, idade, CPF. Cria a classe. Aí depois ele vai lá e faz a inserção na própria classe. Isso, exato. Que vai para o arquivo. Isso, aí ele criou lá toda a estrutura nova, certo? Então agora ele tem disponível o Hortifruti. Aí ele vai lá e vou adicionar a primeira linha do Hortifruti. Isso, Rodas, exato. 12 anos, CPF 123. Quero ir para a próxima, outra inserção. Tá. Sacou? Uhum. É isso. Então, agora, quando ele criou essa estrutura nova, isso passa a estar disponível no menu para que ele possa inserir. Deve aparecer no menu, porque senão como é que ele vai escolher? O sistema tem que ter um menu. Como é que ele vai saber se ele vai cadastrar funcionário ou cliente? Certo? E aí, se agora ele cadastrou que uma nova opção é Hortifruti, qual que é o novo item do seu menu? Hortifruti. Certo? Sacaram? É para a gente usar banco de dados ou é para fazer de outro jeito? Arquivo. Arquivo? Se eu fizer um arquivo, mandar o... Tipo assim, eu dei o input, ele mandou que era nome, idade e CPF. Eu mando para esse arquivo, toda vez que eu iniciar o programa, eu tenho uma classe que lê aquele arquivo e gera uma entidade nova já, mais a outra pergunta que ele quer. Vai ter que ter um menu, né? Se ele quer. Você não precisa fazer tudo num fluxo só. Cuidado. Assim, ó. Quando você vai num sistema qualquer, do mais simples que tiver, certo? Você nunca faz tudo num pacotaço, certo? Se você pega... Eu ia falar sistema de banco, mas é que vocês já são da modernidade, né? Vocês nunca viram um sistema de banco em tela monocromática. Isso é coisa de... Tem loja do antigo, aquelas lojas... Eles não têm idade para ver da loja antiga, bicho. 16 anos. É nós que somos velhos. Não posso usar esse Na exemplo. idade dele, nós ia lá comprar alguma coisa, o cara puxava uma tela preta, você não via nem foto. Só no máximo que era a letra verde. Deixa eu pensar num exemplo. Mas era assim, deixa eu tentar me explicar melhor. Claro. Tá? Teve um input, ele passou as informações que ele quer para a classe dele. Legal. Nome e idade. Legal. Certo? E aí, desse input, vamos dizer que eu vou guardar ele em uma variável. Tá bom. E aí eu vou passar ele para duas classes, enfim, 2 lugares. Uma que vai, na hora, criar a classe que ele quer, Ok. para ele poder usar, e outra que vai guardar esses dados de inicialização em um arquivo. Ok. E aí, toda vez que ele iniciar o programa, eu vou ter uma que lê esse arquivo com os dados de inicialização, chama a classe e faz o que ele quer, joga para dentro dessa classe e ele inicia. E aí eu ponho dentro de uma lista com funcionário, cliente, produto e hortifruti. Deu para entender melhor? Não, deu para entender. É um sentido ruim ou é... Não, você pode pensar nesse sentido, sim. Você só tem que tomar uns certos cuidados ali em alguns termos que você está usando. Só, para mim, eu entendo como literal, e é por isso que, né? Então, quando você diz, o cara vai escrever a classe hortifruti, e aí você diz que o seu código vai escrever a classe, você pode fazer ele escrever a classe? Pode, mas é uma péssima ideia. Porque agora você está fazendo o seu código escrever código. E aí sim o teu usuário pode quebrar o teu software. Não, isso sim, tipo assim, eu escrevo mal. Mas enfim, quando ele vai escrever a classe, o meu código vai escrever a classe, não. Aí eu vou ter em branco, e aí ele vai inserindo em branco. Tudo bem. É desse jeito, eu tô falando. Sim, mas como que você recupera essa informação? Mandando essas informações que ele colocou no input para um arquivo, guardar em um arquivo. Entendeu? Você vai ter um arquivo de estrutura. Um arquivo de estrutura. A lógica dele depois ele coloca a classe, aí ele já salva aquela classe. Depois ele lê aquele arquivo que foi salvo com a classe e colocando as informações novas, tipo, nas categorias, vamos dizer assim. Isso. Entendi. Dá certo? Entendi. Sim, você não está errado. É uma solução? É uma solução. É a solução. A sugestão é pegue documento, artigo na internet de uma forma geral e tal, e veja como que funcionavam as primeiras versões de MySQL. Esse bônus é literalmente recriar isso. Tá? Porque o que acontecia? O que era o software do MySQL?
Você entrava nele via terminal, certo? E aí, via SQL, você dava um comando, que era o create table, e ele gerava uma tabela para você. E agora, certo? Só que ele tem que fazer duas coisas. Salvar a estrutura e salvar os dados. Por quê? Como que ele vai saber, antes de você inicializar o SGBD, qual é a tabela que você vai criar? A resposta é, não sabe. Certo? E não sabe mesmo. Então ele precisa dar um jeito de o quê? No momento que você mandou um create table, ele tem que dar um jeito de o quê? Salvar a estrutura para que um dia ele recupere. E com base nessa estrutura, ele pega todos os dados que estão em outro lugar. E não junto com a estrutura. O MySQL era exatamente isso. Você tinha um arquivo, não interessa o nome, um arquivo lá .a, que era um arquivo de estrutura. E ele só tinha a estrutura da tabela. E você tinha um arquivo P, que era um arquivo de dados. E só tinha os dados. E aí ele tinha uma classe que lia o primeiro arquivo, pegava a estrutura, lia o segundo arquivo, pegava os dados, preenchia um no outro e apresentava na tela. E se em vez de criar o primeiro arquivo, você falou de estrutura, usar e criar um data frame de pandas e apresentar e o usuário validar para depois gerar um arquivo só? Você pode usar o pandas. Eu não aconselho. Porque assim, o objetivo do pandas é você lidar com dados estruturados. Certo? Então, na verdade, o pandas ele vai se comportar como se comporta um SGBD. Ele vai olhar para o dado estruturado e vai carregar para você numa tabela. Daí elimina o arquivo. Então, aí no final das contas, esse exercício aqui vai virar, crie um monte de CSV e leia com pandas. E beleza, na aula de pandas, essa é a primeira aula. Certo? Então, só que aí eu complico a sua vida. Porque o que acontece? A biblioteca do pandas tem mais ou menos 150 mega. É um monstro de uma biblioteca. Tá? E aí você precisa criar isso aqui que eu acabei de passar para vocês, usando lá na AWS um serviço chamado Lambda. O tamanho máximo de um Lambda é 100 mega. Como que você usa o pandas? Já era. Tá? E aí você pensa, então eu uso o Azure. Na Azure tem o similar do Lambda, que é o Azure Function. Tamanho máximo do Lambda, do Function, 100 mega. Então assim, você não pode... E além disso, quando você utiliza esse tipo de serviço, você tem dois tempos. Você tem o tempo de startup da tua função, tá? Que é o chamado de cold start. E você tem um segundo tempo, que é o tempo de execução da função em si. Dependendo de como você cria o cold start, você paga ele. Na AWS, você é faturado a cada 100 milissegundos de execução. Se você botar o pandas aqui, porque tem como, tá? Se você botar o pandas aqui, dá mais de 10 segundos de startup. Como você é faturado a cada 100 milissegundos, nessa brincadeira você foi faturado 100 vezes. Só para começar a executar. Não é nem para executar em si. Tá? Então, assim, é importante, hoje em dia, é muitíssimo importante entender como que você manipula Python usando Python base. Sem muita biblioteca externa. E se for para usar uma biblioteca externa, que ela seja muito enxuta. Por quê? Porque as estruturas mais baratas da nuvem utilizam Python base e nenhuma biblioteca complexa. Se a biblioteca é complexa ou muito grande, ela não é usada. Por quê? Porque aumenta o custo, aumenta drasticamente o custo, né? E aumenta muito a complexidade da função. E esse tipo de serviço preza por executar funções simples. E aí você pensa, puxa, mas isso aqui é complexo pra cacete. A regra é complexa, mas a função pode ser simples. Inclusive, a função para executar isso daqui é pequena. E é pequena mesmo. Tá? O código para executar isso é pequeno. A regra de negócio que é extremamente complexa. Tá? Então, é isso que vocês têm que tomar o cuidado. Código complexo não significa código grande. Tá? Tenham isso em mente. Quanto menor, mais...
Sim, se ele é pequeno e faz muita coisa, muito mais complexo ele é. Né? Então, assim, ó, pessoal, tentem resolver do 1 ao 5, certo? Qual é a ordem onde você vai começar isso? A ordem é contigo também. Tem uma ordem que naturalmente é mais fácil do que outras, certo? O que eu sugiro para vocês é o quê? Isso é uma sugestão simples até. Pega um desses caras e executa só ele. Por exemplo, ó, primeiro item, certo? Deve ter um método para inserção de dados no arquivo. Dá para fazer esse cara como primeiro? A primeira coisa. Não, porque eu não tenho um arquivo. Certo? Isso significa que nem o 2 e o 3 também, certo? Agora, dá para eu compactar um arquivo? Não, porque eu também não tenho um arquivo. Então, naturalmente, a primeira etapa é o 4, certo? Que é o quê? Criar o arquivo. Estruturar as entidades, criar o arquivo. Isso, então. E veja, aí beleza. Tenho ali uma classe funcionário, uma classe cliente e uma classe produto. Duas delas a gente até criou aqui em sala, certo? Pode fazer classe pai. Isso, posso. Se eu quiser fazer, eu posso, mas não sou obrigado. Tá? Não há uma obrigatoriedade em fazer uma classe pai aqui. Não necessariamente. Não necessariamente. Se você tiver uma razão para não fazer, e aqui existe uma razão para não fazer. Tá? Então, assim. Então, beleza. Estruturei ali as minhas 3 classes, certo? Que são das minhas entidades. Qual que é o próximo passo? Fazer a classe que vai manipular os arquivos. Porque aqui eu vou ter as 3 classes, eu vou ter os meus 3 arquivos, certo? Eu já adianto para vocês, não vão ser só 3 arquivos, tá? Se você fizer só em 3 arquivos, dificulta a tua vida. Muito. Mas, enfim. Você vai ter lá seus X arquivos e as suas 3 classes. Agora eu faço o quê? Crio uma nova classe para manipular arquivo. Certo? E aí, beleza. Tem que inserir, tem que consultar, tem que excluir. Mas tem uma coisa que é muito mais simples do que essas 3. O arquivo tem que existir. E ele tem que abrir. Se eu estou abrindo para consulta, eu tenho que dar um jeito de abrir ele para leitura. Se eu estou abrindo para inserir, para escrita, eu tenho que abri-lo para escrita sem destruir o arquivo que estava lá dentro, certo? Exatamente. Então, essa é a sua segunda parte. E veja, muito disso a gente já fez na aula de arquivos, e vocês já fizeram nesse exercício agora que foi para casa, certo? Só que agora você precisa estruturar isso. Aí, excluir. Excluir é complicado. Por quê? Porque para você excluir, você primeiro tem que achar. Não, regex não é uma boa ideia. Se você estruturou o seu arquivo bem, você não tem razão para um regex, porque você sabe cadê a entrada que tem que ser excluída. Entendeu? Não. Imaginei um jeito, mas é meio burro. Tá bom. Então, eu sugiro, inclusive, que excluir seja ali uma das últimas coisas que você vai fazer. Já sei até compactar. Agora eu pulo para o excluir, porque esse é mais complicado. O compactar ele tem que ser tipo, um método de compacta o arquivo ou vou fechar o programa e antes de fechar ele vai compactar? Não sei. Não sei. Tá? Pessoal, tem um segundo bônus? Tem. Esse bônus é super legal. Bônus 2. E, de novo, não está em ordem. A consulta deve utilizar algoritmos de busca. Por quê? Porque eu posso só botar num loop e buscar tudo? Posso. Mas é feio. Tá? Por que é feio? Porque e se a sua entrada for a última? E você tiver... Ninguém vai usar esse seu sistema para colocar 1 milhão de dados de linhas no arquivo, tá? Mas vamos supor, né? Você cria um negócio que é tão fantástico que dá para vender. Você cria um novo SGBD. Né?
E aí, beleza. Aí você vai lá, tem 1 milhão de coisas no arquivo. Se você botar num loop, o que vai acontecer? Se a tua busca for o último cara, ele imediatamente vai ter que ter rolado o arquivo inteiro. Percebem o problema? Você pode criar um índice. É uma boa opção. Exatamente igual o banco de dados faz. Você pode. Toda vez que o cara for adicionar um bagulho no arquivo, você joga 2, 3 anos. Não, tudo bem. Mas como que você vai saber em qual linha está o 2? Você lembra, né? Porque assim, ó, tenho 1000 itens, beleza? Aliás, é como eu vou testar o seu script. Vocês provavelmente vão fazer input para tudo, certo? Eu vou fazer um script para teste. E eu vou entupir de input o seu script. Tá? Então imagine a seguinte situação. Olha que interessante. Seu arquivo tem 1000 linhas. Beleza? Beleza. Excluiu o item 500. Tem que atualizar. E agora? Em que linha que está o 501? Você está pensando em SQL. A menos que você realmente vai implementar SQL no teu banco de dados, não é tão simples assim. Porque tudo bem, o ID é a primeira linha, legal. Só que isso é um arquivo de texto. Você não busca por coluna. Você busca por linha. Você pode usar o handle. Pode. Você pode buscar por uma linha aleatoriamente. Tudo bem. É a melhor opção? Não sei. Simples, mas é diferente. Então, não, existe um algoritmo que ele separa as estruturas em pequenas bolhas, digamos assim. É Bubble Sort? Você pode usar um Bubble Sort. Vai criar grupos. Você pode usar um Bubble Sort. Você pode usar um Heap Sort. Você pode usar o que você quiser. Para essa estrutura, inclusive, Heap Sort é mais rápido. Não é bom, né? Você tem que implementar o Heap Sort. Isso aí. Heap Sort como fazer. Não, tudo bem. Né? Por isso que ele é bônus. Pessoal, aqui, os bônus, eles são bônus, tá? Então, tentem fazer isso aqui primeiro. Esse é o objetivo do exercício. Bônus é... Olhou para isso aqui e falei, putz, isso aqui foi fácil, meter em 2 dias. Legal, vai para o bônus. São 2 semanas que você tem, certo? Então, não sei fazer o 2. Fiz o 4 ali e tal, estruturei minhas classes, legal. Tentei pular ali para fazer inserção, para fazer a minha classe para manipulação do arquivo. Começou a estruturar ali, tem dúvida? Aparece no Teams. Eu vou lhe ajudar. Tá? Pessoal, do 1 ao 5 aqui, isso por si só não é um exercício tão simples, tá? Ele não é um exercício tão simples. Eu tenho esses bônus aqui para esse exercício, porque eu tenho um maluco lá atrás que vai fazer esses primeiros 5 hoje. Né? Então eu preciso que ele se ocupe por 2 semanas. Tá? Até o começo aqui é fácil, estruturar a classe, tudo nós já fez a metade. Isso, vocês já fizeram alguns dos itens aqui comigo em sala. Já. Então, e algumas coisas de manipulação de arquivo vocês já fizeram também. Então, assim... Oi? Eu mostrei no arquivo. Consegui abrir o arquivo. Não, mas não se preocupe. Aquele exercício lá que foi para casa, a gente vai fazer já. Tá? Por isso que eu digo para o senhor que eu não entendi a estrutura da parada. Eu estava tentando abrir no lugar errado. Entendi. Por isso que abriu o nome do arquivo, o caminho do arquivo. Entendi. Mas eu não consigo pensar em um. Eu pesquisei bastante, mas também. Pessoal, deu para entender o que é a tarefa para casa? Não como fazer, né? Isso vai dar trabalho. Se eu pegar todos os caras do mundo que ensinam a fazer orientação a objeto no Python, eles usam objeto. Eles explicam que um texto pode ser que não seja um objeto, um arquivo, mas eles usam um objeto de fato, pensando num objeto. Mas num texto você não consegue pensar igual você pensa no objeto. Exatamente. Isso, só que você
Mas dá certo, porque o cara, beleza, o cara cria ali, a orientação a objeto funciona, porque é fácil de fazer, não é difícil. Porque você tem o objeto, fica mais fácil do Sim, exato. Mas é por isso que eu não uso esse modelo trivial, entendeu? Porque, cara, não sei, esse modelo trivial... Ninguém faz com um arquivo. Não vi ninguém fazer. Não, e não tem mesmo. Cara, por isso que eu usei isso. Quando eu podia ir, eu fui. Você ficou com uns vírus lá para levar. Ah, cara, não tem. Olha lá, pessoal. Mandei o exercício 2 aí para vocês. O texto dele aqui no chat. Tá? Mandei ainda não, né? Estou mandando. Aí. Tá? E realmente não tem, cara. E realmente não tem. Porque estruturar o objeto não tem tanto a ver com o fato de ser arquivos. Ele tem mais a ver... E é isso que eu estou martelando aqui na cabeça de vocês. Tá? E é por isso que eu já repeti isso, né? E falei para vocês respirarem fundo, porque vocês estão pensando orientação ao objeto do jeito errado. Orientação ao objeto como objeto. Na verdade, você pode orientar tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser orientada ao objeto. E essa é a grande questão. Porque a ideia da orientação ao objeto não é... Tudo bem, o objeto é a premissa, certo? Mas quando você constrói uma classe, para que você tenha um objeto daquilo, você está pensando em o que aquela classe vai solucionar. Essa é a questão. Então, vamos lá ao exercício que eu passei para vocês, que deve estar aqui, mas se não estiver, a gente já descobre. Tá aqui. Que era um exercício que vocês já tinham visto lá na aula de arquivos. Eu só remodelei ele para que vocês trabalhem. O saco. Isso, salva desse jeito. Eu só remodelei ele para que vocês trabalhem com orientação a objeto. Por quê? Porque um dos problemas, e eu deixei claro aqui, ó, é identificar quem é a entidade que precisa virar classe. Esse é o problema. Então, onde que eu vou aplicar a orientação a objeto aqui que facilita a minha vida? Tá? Existem 2 pontos, mas eu só vou fazer um deles hoje. Tá? Por quê? Porque o segundo acabou de virar tarefa para casa. Porque eu acho pouco provável que vocês tenham resolvido essa parte. Tá? Que é o quê? Manipular arquivos guia classe. Alguém fez isso? Você fez isso? Não, tudo bem. Tudo bem. Faz parte. Dá uma olhada no código. Vou olhar. Agora que eu vi que você mandou mensagem, eu vou olhar. Eu mandei para você porque eu